que a rádio rock deixou de ser rock em um momento, porque o rock deu uma morrida, né? Ali, né, bem nessa época mesmo, 2006 ali, começou ninguém mais... Hoje, por exemplo, não tem mais música com guitarra, né? Eu acho assim, o rock é uma contracultura. Eu acho que sempre vai existir essa frase que o rock morreu, o rock tá morrendo. Eu gosto de rock desde quando eu era uma criança. E eu sempre ouvi isso. E eu sempre vou ouvir isso. Pra sempre. O rock, ele nunca vai ser mainstream. Eu acho que talvez em algum momento aconteceu isso, assim, sabe? Assim, mas essa é a raridade, não é a regra. A regra é essa. E isso que é o legal do rock, inclusive, sabe? Assim, tipo, eu lembro quando eu era aquela única pessoa que conhecia o Red Hot Chili Peppers, quando na época chamava The Red Hot Chili Peppers, tipo, era a minha banda que só eu conhecia. E aí eu vi o Andreas Kisser no Sepultura com adesivo do Red Hot, eu falei, ele também conhece, a gente tá ligado, sabe assim? Daqui a pouco o Red Hot nossa... Isso é o rock, assim. Então, vai espalhando e vai conhecendo, e a gente tem essa identidade. Mas é uma contracultura, é um negócio que tá sempre ali abaixo do que é o normal, do que é o conhecido, do que é o sucesso. E que isso é o legal. Mas eu acho que nunca vai morrer, nunca vai não existir. Sempre vai ter essa galera que gosta de rock, que vive isso, que respira, que adora, que pira. Sempre vai existir aquele que não ama, não idolatra, mas curte ouvir de vez em quando, sabe? Assim, e beleza, e legal. Eu acho que esse momento foi uma grande cagada da 89, sabe? Assim, eles imaginaram que poderiam, por causa de grana, de comercial, alguma coisa assim, desencanar de uma marca absurda de legal, que é a 89 Rádio Rock aqui em São Paulo, que é gigante, para tentar fazer uma coisa nova, mais popular. Cagou na tanga, deu errado. Mas sabe, isso foi assim? porque eles viram que o rock já não estava mais dando tanta audiência? Não, a audiência era legal, como sempre, assim. Talvez um pouco abaixo naquele momento, mas nada, tipo, nossa, show de horror, sabe, assim? Isso foi 2006, né? Eu acho que foi por ali que foi a última leva de bandas que usavam guitarra, né? Que fizeram sucesso, assim. Sempre tem banda com guitarra. Mas que faz também. sucesso? Que faz sucesso, tanto sucesso quanto. Não tem um... Por exemplo, assim, ó, eu lembro, tinha lá o Van Halen, puta, fritação, Yngwie Malmsteen. Teve essa fase que era fritadeira, total. Aí entrou o grunge. Eu vivi os anos 90 naquela idade que a gente, da música, que a gente não esquece mais, que a gente não deixa mais de ouvir, sabe? Aquelas bandas que você ouvia com 16 aos 23, provavelmente você vai ouvir essas bandas para sempre. Sim. Não é? E essas bandas dos 16 aos 23, as que eu ouviam eram Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Suicidal Tendencies, Anthrax, Sepultura, Stone Temple Pilots. E aí, essas bandas, o Van Halen, e aí esses caras, o Kiss, eu vou lembrando, e Infectious Grooves. E aí, beleza. E aí eu fui vendo o nascimento do grunge. Eu lembro quando eu ouvi isso daí, aquilo pra mim não tinha guitarra. Olha que loucura. Não tem guitarra, cara, que bosta. Qual foi a primeira coisa que tu ouviu de grunge nessa época? O Nirvana. Foi o Nirvana. Porque daí você fala assim, não tem guitarra. Comparado ao Yngwie Malmsteen, comparado ao Van Halen. Só que aí quando você vai ouvindo mais, você fala, cara, olha que legal, é mais legal ainda. Mas na época, a turma que gostava de rock aceitou o grunge ou foi uma resistência? Não, uma puta resistência. E isso acontece sempre. Eu lembro em 89 quando eu toquei O Couro Vai Comer. É tipo, mano, que horror. Eu lembro no Rio de Janeiro, a galera, sabe assim, quando ia mostrar, tu não sabe o que aconteceu. Que é isso? Que bosta é essa falando meu e tu na mesma sentença, sabe? Assim, o couro vai comer. O couro vai... Que coisa horrorosa é essa? Né? Assim, eu lembro... A única banda que eu lembro de ter tocado e ter feito sucesso instantâneo foi Mamonas Assassinas. Apenas. O resto, assim, quando a gente vive um sucesso, a gente não sabe que aquilo vai ser um sucesso. Você vive aquilo e fala... É uma merda, sabe? E aí o Nirvana eu amei na sequência. Eu falei, cara, isso é maravilhoso! Eu comecei a gostar mais até do que Van Halen. Foi assim. E aí veio Stone Temple Pilots, Soundgarden e essas outras bandas. E ali eu não sabia, mas aquilo era o grunge total nascendo e sendo um negócio absurdo. Por Jam, o Ten, até arrepia de lembrar a primeira vez que eu ouvi o Ten. Eu falo, cara, que é isso, cara? É surreal. Sabe, assim, aquilo até hoje eu ouço e falo, o que é isso? E quando eles vieram pra São Paulo, o Nirvana, tu foi no show?
Naquele show Não. que parece que foi... Será que foi ruim, né? Que ele tava doido? Tu não foi nesse show? O Gordo, que é muito amigo meu, o João Gordo, a gente fez programa junto e tal, falou que tava. Falou que tava, tipo, tava só pau da rabiola. Que assim. atrasou 1 hora. Que o cara Tava muito louco, né? eu vi os relatos do João Gordo sobre esse show. Falou que eles saíram de lá, foram pra um puteiro, fecharam o puteiro. Falou que ele tava muito arrastado, assim. Tipo, tava arrastado. O cara era, tipo, tava mal. E depois do grunge, acho que vem o new metal, né? A junção de rap que é com outra rock. coisa que eu acho demais. Muita gente meteu o pau também no new metal. Ah, a banda é bosta, você mistura não é rock. rap com guitarra. Pô, rap com guitarra, o Public Enemy fez isso, o Aerosmith maravilhoso. Walk This Way, o Run DMC fez isso e é sensacional, cara. Nossa, a primeira vez que eu vi, eu já gostei de cara. Falei, cara, que coisa linda, é muito bom, né? Então, assim... já existia e já era legal, sabe? Eu não vejo problema nenhum no new metal. Pelo contrário, eu acho que aquilo é uma solução. Eu acho muito bom. E muita gente mete pau. Eu lembro que quando eu ia discotecar, com o DJ também, o Thiago tinha uma aparência, só aparência, igual o Jimmy, que eu usou ele quando eu vou entrevistar o Jimmy, né, do Matanza. Eu falo pra ele, Jimmy, eu já vou chegar queimando seu filme. O Jimmy é um fofo. Ele não fala isso. E ele é um fofo. E o Thiago também. O Thiago tinha uns dread e tal. E eu falava, e aí, quando tocava uma música mais diferente, que as pessoas não conheciam, tipo um skin dread, a galera chegava no Thiago, aê, mano, você é foda! E era eu que tava tocando, mas tipo, uma mina, não pode conhecer skin dread. Só pode ser o cara. É ele que tocou. E quando eu tocava, tipo, Faint, do Linkin Park, o Thiago falava pra mim, não toca essa merda, caramba. Não toca essa bosta, ninguém vai gostar dessa merda. E a galera gostava, sabe assim? Então, eu acho demais o new metal, mas realmente aconteceu isso. Era um monte de gente metendo pau em Korn. Pô, Deftones é uma puta banda, que foi uma das primeiras bandas ali do new metal, né? O Fred Durst era tatuador, os caras fizeram uma tatu, conheceram eles tatuando o Jonathan Davis. Fez né? errada a tatuagem, fez torta, né? Tatu bosta pra caramba. E aí o Fred Durst depois deu uma estrelada, né? Até o Jonathan Davis ficou puto com ele e falou, o cara tá se achando. Eles brigaram. Mas é interessante ver, tu já tava na rádio, né? E tu botava música no rádio, né? Sim. Quando tu chegou a botar grunge, por exemplo, e a audiência rejeitava, ligava pra reclamar e depois escolheu o metal também. Nessa fase do grunge, do lançamento do grunge, eu era mais nova. Eu entrei na 89, eu tava com 19, 20 anos. Isso foi em 98, quando eu entrei na 89. Em 96 eu comecei em rádio, mas em 89 e 98. Então o grunge já tava estabilizado. Então o que eu lembro era, eu tocava bateria. Então eu era daquela cena underground de São Paulo. Blackjack, era o Anta, Vitória Pub. Então eu lembro da galera das bandas, do cenário underground de São Paulo, metendo pau no grunge. Saquei. Sabe assim? A galera de São Paulo, New York, eram os botecos, os bares daqui, o Cartoon. Era tipo, essa bosta, acabaram com a música, acabaram com a música. É sempre esse papo, né? É sempre esse papo. Acabar essa merda, acabou com tudo. E daqui a pouco esses caras que falaram acabou com tudo, estavam lá com a camisetinha do xadrez. Xadrez. Eu lembro que eu tinha um colega muito metaleiro na escola, que ele era do metal, gostava muito de metal, e eu gostava de new metal. Eu mostrei pra ele e falava, isso é uma merda, isso é uma bosta. Deu assim uns 6 meses, ele tava de Adidas, com a meia na canela, assim. Não, é legal, é legal. Agora eu entendi, agora é legal o negócio. Eu saquei o que esse cara tá tentando fazer e tal. Mas pra tocar new metal no rádio naquela época, ali, o Linkin Park foi muito rejeitado, o Limp Bizkit também. Tinha resistência da audiência quando se tentava colocar? Não, eu não senti isso mesmo. O que eu senti, assim, que eu fiquei com uma vergonha. A palavra não é vergonha, cara. Eu falei, que merda, cara, não tá acontecendo isso. Foi até recente. Foi no show do Sistema Fodão, com a abertura do Deftones aqui em São Paulo. Pô, Deftones é demais, cara. Não faz isso com Deftones. O que aconteceu? Deftones entrou pra tocar e a galera, System. Puta, sacanagem. Fala, mano, show inteiro, cara. Show inteiro. Aí você fala, não. É meio que nada a ver, né? Deftones e System no mesmo... É que o Serj Tankian, né? O Darren, os caras são muito fãs, né? É tipo você ter uma banda e chamar o Matanza pra abrir, sabe? Só que a sua banda ser outra pegada. É tipo você realizar um sonho. Sim,
É que Deftones é meio psicodélico, uma coisa pra dar uma viajada e tal. Aí vem o System com aquele... voadora no lustre. O cara gritando lá sobre guerra. Sobre bomba. Isso, aí não combina muito com a galera que tá afim de ouvir System, o cara esganado na guitarra lá. Tipo, um cara esganado e o outro cara cantando ópera. Isso. E antes é o Chino Moreno fazendo uns... A feiticeira. Isso. Back to School, Digital Bath. Nossa, é animal. Puta, eu ouvi muito esse CD, o White Pony, né? White Pony. Puta, eu ouvi muito. E Skin Dread também eu ouvi muito também. Mas é uma banda mais desconhecida, né? Devia ser bem conhecida. Principalmente o Babylon, que é um álbum assim que eu acho sensacional. Eu gosto de todos, né, do Skin Dread. Eu acho incrível, acho uma banda fodaralha. Criativo. Assim. E aquele cover de Bob Marley que eles têm. Muito bom. Rat Race, né? Rat Race. Puta, aquilo lá é muito bom. Aquilo lá é incrível. Eu gosto Outra, a gente passou uma ontem aqui que é de New Metal também, Non Point. Essa eu não conheço. Essa é do caralho. É meio Skin Dread, assim, no sentido vou procurar que saber. são imigrantes e tal, porque o cara do Skin Dread é da Jamaica, né? É, um de cada canto, né? Ali. Tinha uma banda que tinha um de cada canto, que era Il Ninho. E o Ninho. Era um brasileiro, um mexicano, um italiano. Muito bom. Era uma loucura, era bom pra cacete. O vocalista era brasileiro, né? Era muito boa essa banda. banda. A gente chegou a tocar na rádio também, o Ninho. How Can I Live? How Can I Live, exatamente. Eu não ia lembrar o nome, eu tava aqui, qual que é o nome? How Can I Live. E tinha a versão em espanhol dessa música. Eu não lembro a versão espanhola. A gente tocou a gringa mesmo, How Can I Live. Era No Puedo Vivir, No Quero Sentir. Tu eres parte de mim, o How Can I Live, era assim. Era legal, meu Júlio Iglesias, assim, ficava. O Júlio Iglesias com Sepultura no fundo, assim. É muito bom, muito interessante. É muito interessante. Puta, é um monte de banda. Eu sou da época do New Metal, então eu entendo mais de New Metal do que de grunge e tal, de outras bandas. New Metal é demais. Você gosta de, tipo, sei lá, Bring Me The Horizon, bandas assim? Aí não. Por isso que eu abandonei, porque o New Metal perdeu o posto depois pro emo e pro metalcore, né? Foram esses dois estilos que ficaram em voga dentro do rock. E depois eu não sei o que aconteceu. Acho que não teve mais, né? E tipo Silverchair, Paramore, você gosta? Silverchair, não. Paramore, sim. Porque eu gostava também da Avril Lavigne. Então, meio que... Tá ali, né? Era, meio parecido. Eu gostava muito da Avril Lavigne. Cara dela. É que sempre que eu falo, ela fica... Era a paixão platônica de todo jovem, a Avril Lavigne. Avril Lavigne, é dona de uma geração, né? Puta, era muito legal. Mas aí depois a rádio rock voltou a ser rock, e aí tu tá lá até agora, até hoje. Sim, é isso. Aí ela voltou a ser rock em final de 2012. E aí foi, nossa, cara, foi uma coisa enlouquecedora, assim, porque eu não fazia ideia que a rádio ia voltar. Acabou, né? Então, acabou, vender show e tal, vamos que vamos. E tava num momento difícil, assim, pra mim, de venda de show, porque o NX tinha lançado um álbum que eu não tinha achado ainda tão bacana, os moleques não tinham gostado muito, que eu não tinha achado legal, então a gente tava num clima meio... Não tava da hora, assim, sabe? E aí, quando a rádio voltou, o Júnior, que é o dono, puta cara legal, assim, ainda bem, porque trabalhar com um chefe mala é um saco, né? E eu tive sorte, porque o Rick também, o Bonadil, que foi o cara que me ajudou pra caramba, né? Porque quando a rádio fechou, foi ele que me resgatou ali, né? Ele falou, não, cara, eu já vi você vendendo coisa, já comprei coisa que nem precisava, você vai ser boa pra vender show. E eu falei, será? Eu tava tão na merda, assim, sabe? Não tinha... Tava zerada. Tu se viu sem caminho, assim, quando Total, porque meu sobrenome já era da 89, sabe? Assim, eu não tinha faculdade, nunca tinha feito nada antes. Eu entrei muito nova na rádio. E aí eu fiquei no relento, não sabia fazer nada, já tava lá um tempão. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Pagando apartamento, né? Meus pais eram duros, moravam longe, não tinha afinidade, né, com eles, assim. Eu falei, ferrou. E aí, daí o Rick falou pra mim, cara, tenta vender show, cara, eu acho que você vai se dar bem. Como que vai ser isso?
E aí foi rolando. E eu não acreditei. Deu certo. Foi bem, foi legal. Foi bacana, mas nada se compara. Tipo, quando a rádio voltou, é como se dessem a guitarra de volta para um guitarrista, sabe? Deram um microfone para um vocal ali que ficou de castigo 7 anos. E entrevistou muito artista, né? Sim. E teve algum artista que representava muito pra ti, tu era fã e tu ficou muito nervosa? Mano Brown. Mano Brown? Foi esse dia foi louco, assim, porque o Brown, ele não costuma dar entrevista, né? Muito menos, assim, ao vivo e tal. Então, é difícil dele aceitar dar entrevista. E aí, quem desenrolou essa entrevista foi um amigo meu, que já me conhecia da época da Praia Grande. Ele já tinha ouvido falar, porque eu cresci na Praia Grande. E eu cresci no meio... Eu era bem vira-lata, assim, vamos dizer, né? Então, eu andava com uma galera da praia, eu fazia pulseirinha. A minha infância não foi uma infância... foi uma infância... eu cresci pulando esgoto ali da PG, né? Então, a minha avó me criou. Eu tive pais bem bravos, assim, né? Meu pai, principalmente. E aí, eu andava com uma galera que era meio cabrunca, vamos dizer assim. Uma galera da praia que era meio assim. E esse cara lembra de mim dessa época, o Marquinhos. E aí, ele que me indicou. Ele começou a trabalhar com o Brau. E ele comentou com o Brau. Ele falou, cara, tem uma mina que é super sua fã. Eu lembro dela da época da PG. Ela andava com uma galera de lá, vende pulseira. Era na época da barraca do Pedrinho. Nananã, uma correria. Ela trampa hoje em dia na Rádio Rock. Contou a história. E aí... Tá bom, vamos lá então na entrevista aí pra mim. Com a animação característica, né? Cara, daí imaginei, eu falei, meu Deus, vou entrevistar o Brau. Imaginei ele chegando com a gig, né? Falei, vai vir ele, fulano, ciclano, e vamos lá, né? Vai ser demais entrevistar ele. Porque eu já tinha entrevistado da cena do rock nacional, eu acho que eu já tinha gabaritado, assim, sabe? Praticamente todos os vocalistas, se não todos, do rock até então. E aí ele era tipo sonho mesmo. Aí tá, daí chegou ele sozinho. Chegou lá, sorrisão, uma gente boa. Na hora que ele sentou e falou, e aí, beleza? Eu, tipo, mano, não acredito que eu tô conversando com o Brau. Mas por dentro, assim, né? Uhum. E aí, eu... Mas isso tu acha que atrapalha? Porque quando o Jimmy vem aqui, eu fiquei bem nervoso. o Jimmy é demais, né? É porque eu ouvi muito Matanza na minha vida e fez parte da minha vida, assim, na época da faculdade. Então eu ouvia muito Matanza. Então era meio que eu me inspirava no cara e no jeito que ele fazia arte e tal. Então representava muito pra mim. Eu fiquei um pouco nervoso na hora e não sei se atrapalhou ou não a conversa. Você achou que atrapalhou ou não? Putz, eu acho que sim. Talvez se eu não tivesse tão nervoso, eu teria conseguido conectar mais com ele, sabe? No começo te atrapalhou mais ou não? No inteiro. Inteiro? Eu tava o tempo inteiro pensando, não acredito que eu tô fica falando um BG, com o cara. né? Fica uma vozinha no fundo. Tá falando com o cara, tá falando com o cara. Não, assim, pra mim, acho que no começo mais. Depois eu já tava... Já entrei assim, sabe? No começo eu tava... Não acredito, caralho, não acredito, que pariu. Mas aí depois eu consegui dar uma focada, mas é louco, assim, porque... A gente que é fã, por exemplo, o meu Jimmy é o Brown, entendeu? Eu adoro o Jimmy, mas o Jimmy eu já vira... O Jimmy é muito amigo meu, já. Então a gente troca ideia, eu já lido com ele como parça, sabe? Assim, já é parceiraço. Então é mais normal. Agora o Brown não, o Brown... Porra, é o Brown, né? Tu ia nos shows e ouvia os CDs? Sim, eu sei de cor. Caralho. Sabe, você já falando sozinho, essa cara boa, cuidado pra mim, barata doido. Eu sou fã. Então, assim, não, é um negócio louco. E aí, quando ele começou a trocar ideia, de uns 15 minutos pra frente de entrevista, quando a gente começou a falar de som, que aí, sabe, falando de Public Enemy, ele falando do Chuck D, que aí é o meu território, o nosso solo, assim, quando começa a falar de som, cara, é uma delícia. Sabe, assim, então trocando ideia do nosso lifestyle ali. Então foi muito bom. E eu vi que ele estava muito à vontade também. Tem essa entrevista no YouTube. Então foi muito legal, cara. Foi animal. Esses internacionais. Iron Maiden foi maravilhoso. Bad Religion. Os caras foram super legais. Os caras do Offspring foram bem legais. Puta, Offspring. O álbum Americana eu ouvi demais na minha vida. Demais. O Echo and the Bunnymen foi insuportável. Aquele Ian McCulloch lá é um idiota completo. Pau no cu. Por quê? Escroto, cuzão do caralho, filho da puta. Por quê? Mas a música é legal, né? Eu consigo dividir aquela bosta daquela música do caralho. Por que? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu?
Não, ele... É porque assim, eu adoro a Fernanda Takai, ela é demais. E aí a gente tinha um programa lá, né? E aí convidava um artista nacional, isso nos 90 também, 99, por aí, acho. Acho que 99, tava na Oswaldo Cruz ainda. E aí ele foi, o Yamil Kulik lá. Daí chegou ele, tava a Fernanda Takai, um amor, que essa é uma das meninas, mulheres, ó, quando ela estiver aqui em São Paulo, cara, chama que ela é demais, cara. Daí tava ela e ele começou a escrotizar ela, a Fernanda Takai. Eu já comecei a ficar com ódio, assim. Em que sentido? Constranger a pessoa de sotaque, isso eu acho um saco. Entendi. Eu acho um saco a pessoa ficar, sabe, constrangendo a outra por causa de sotaque. Eu já acho muito terceira D, assim, sabe? Aí, beleza. Daí, ele começou a pedir para deixar tudo escuro, daí começa... Aí, para piorar, eu não suporto quando começam a tratar mal o ouvinte. Assim, isso daí é pra, tipo, mano... Então aqui, melhor a gente não ser natural hoje aqui. Não, né? mas aí são seus ouvintes. Aí é verdade, é verdade. Cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Essa é a gaveta de vocês. Mas, tipo, se for na rádio vocês zoarem os ouvintes lá, e a casa cai, entendeu? E aí ele tava lá na rádio. E aí ele começou a meio que falar mal dos ouvintes, que as perguntas eram banais. Aí eu falei pra ele, tinha uma tradutora aqui, meu inglês, que nem eu falei, eu morei na Praia Grande, a minha educação foi mediana, morei em periferia. Então eu nunca estudei em colégio bom pra caramba, eu estudava no colégio estadual, depois eu fui para uns particulares, mas eu não tive um estudo legal pra caramba. Até cheguei a fazer inglês, mas era inglês, não sei falar inglês. Aí precisava da tecla SAP. Daí eu cheguei pra mina lá, que tava fazendo a tecla SAP, e falei pra ela, milhão e com raiva, sabe assim? Fala pra esse cara, mano, que se ele continuar falando bosta aí pros ouvintes, mano, é pra ele ir embora daqui, com raiva, sabe? Quase chorando, com raiva. Aí ela traduziu do jeito que ela queria. Então, não. Aí aquilo, sabe quando vai ficando vermelho, assim, de raiva? Foi horrível. E aí eu nem entrevistei ele direito, acabou o negócio em 15 minutos e tchau, assim. E que mais de internacional? Iron Maiden? Bastante. Teve algum que tremeu na base também, tipo o Mano Brown? De tremer na base foi o Brown, mas assim, todos os gringos eu fico nervosa. Assim, pela língua, né? Porque é que nem você apresentar um trabalho na faculdade que você não sabe o conteúdo. Então, quando você não sabe a língua nativa, já dá um nervoso. Um que eu chorei, assim, da lágrima sair e começar a fazer assim para não passar vergonha, foi o Phil Anselmo, do Pantera. Então, tipo, eu tava muito nervosa. Mike Moore do Suicidal, mas é que ele é muito legal, então foi tranquilo. Meu apelido na escola era Luicidal Peppers, por causa do Suicidal. Então, assim, do Suicidal Tendencies do Red Hot. Então, imagina, quando eu vi o Mike Moore... Agora, o Phil Anselmo, assim, eu cresci ouvindo Pantera, né? Então, na hora que ele entrou no estúdio, eu falei pro PH, que estava do meu lado. O PH, era no horário do PH que ia ser a entrevista. Só que o PH sabe que eu sou muito fã. Ele falou, cara, vamos fazer entrevista comigo. Muito gente fina, assim, sabe? Aí eu falei, obrigada, de boa. Só que eu já tava macaca véia de rádio. Isso aí foi em 2013, acho. 13, 14, 2013, não sei. E aí eu falei, de boa, tranquilo. Na hora que ele entrou, eu PH, me ajuda, PH. Aí o Phil Anselmo olhou pra mim e eu sou muito fã, I'm a huge fan. Chorando. Aí ele me abraçou, eu... Chorando. E ele é de boa, porque o personagem dele é durão, né? Super, chegou ele e, o elenco do Game of Thrones, né? Que era a banda Down, né? Aqueles caras lá, tudo. Aí, ele chorando. Aí ele, não, fica tranquila, puta vergonha. Mas eu lá, aí passou, acalmei, limpei a lágrima, aí comecei a fazer entrevista. E como é que se aprende a comandar a mesa naquela época? E a mesa era boca de fogão, né? Que a gente chamava, que eram umas... Aquelas rodelas, assim? As rodelas. Eu mexi em cartucheira também, né? Cartucheira que tinha que rebobinar, eu esqueci de deixar no ponto. A música era em fita. Obviamente. Tinha... Não, um horror, assim. Nossa, já fiz cada merda nessa época. Botou música errada? Já. E tinha música que era, sabe, coletânea de novela. Aí, tipo, a faixa 5 é um Barão Vermelho, mas a 3 é Roberto Carlos. Aí vai eu lá, faixa 3. Aí entra lá um Robertão no meio da Rádio Rock ali. Aí eu, ai meu Deus. E pra achar a música, eu tinha que ficar num fone aqui, vendo ali onde é que tava o ponto, enquanto a rádio tava no ar.
É surreal. Aí tinha que separar, também tinha quando os CDs, também eles tinham ficava dentro de uma caixinha. Você colocava uma disqueteira e aí caía, aí você colocava em cima de umas torres, assim, um CD em cima do outro. Daí você ia puxar, caía, daí abria os CDs, eles saíam de... Eu fiquei anos com pesadelo disso, assim, que caía, daí você trocava a caixinha, punha errado. É um horror, um horror. Quando eu trabalhei em rádio, eu tinha muito pesadelo também. Também? De que eu não conseguia produzir o programa, que eu era produtor. E eu sonhava que eu não tinha mais nada pra fazer e a rádio ficava off. Então. Eu tinha muito esse pesadelo. Também. Muito. Hoje não, hoje vai lá, tudo automático, cara. Liga pra alguém no Whats, né? Enrola. Fica 6 horas, a gente fica 6 horas agora, não tem mais como. Eu acreditei ontem, gente, vocês fazendo isso. Cara, a rádio é muito bom. Era um dos meus sonhos a trabalhar em rádio. Eu trabalhei em rádio lá em Porto Alegre, na Rádio Guaíba. E aí depois eu meio que me desiludi, assim, com o sistema, assim. Achei que tinha mais liberdade na internet e fui pra internet mesmo. E toquei ficha. E depois, quando a tecnologia avançou e ficou tudo mais fácil, rolou uma nostalgia, assim, aquela coisa do cara mais tradicional, antigamente era melhor, na minha época era melhor. Eu prefiro bem mais hoje, assim, porque eu peguei a época da carta ainda, né? Então, se eu tocava uma música hoje pra saber se o pessoal gostou, eu tinha que esperar 3 dias. Mas era bom, né? Pelo menos o ouvinte não podia falar tão rápido. Tinha que esperar um pouco pra ouvir ele. Não, eu prefiro hoje, bem mais. É tudo mais prático, né? Mais acessível, melhor, mais legal. Pô, e tá na 89, assim, a 89 dá muita liberdade também pra gente, dá... Puta, eu sou suspeita, cara. Eu piro, assim, trabalhar na rádio. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Pra mim, eu ficava lá, assim, ó, lá eu. Viu? E tu já fez madrugada? Muito. Na Kiss eu trabalhava da meia-noite às 6. E esses são os horários que diz que tem muita história, né? Ligação de ouvinte maluco. Eu já peguei vários ouvintes malucos aí, viu? tipo... Cara, já teve um que eu morava num AP e o cara, meu, ele não era às vezes você fala assim, é nóia, sabe? Não, o cara de boa, assim. Ia lá ficava na porta da minha casa, esperando sair. Tipo, já teve um que entrou, eu tinha um carro que era, tipo, sabe essas picape Corsa que tem aquela lona atrás, assim? O cara entrou ali, meu. E aí eu parei o carro, sai um João ali de dentro. Assim, já teve um na época da Eldorado, isso daí. Num feriado, ele entrou com um ovo de Páscoa da Angélica. Eu já achei bizarro ali, assim. Entrou um cara com um ovo de Páscoa da Angélica. E aí ele olhou assim pra minha cara e ficou falando umas coisas bem loucas, assim, tipo, precisava cortar seu cabelo com uma tesoura. Caralho! Precisava cortar seu cabelo, fazer tal. E aí eu fingindo que eu já vi que o cara era bem louco, daí eu falei, não, tem que fingir que é normal, né? Que se tratar que nem louco. E aí eu, tal, daí tem um talkback na rádio, daí eu falei umas coisas nada a ver, tipo, tem que trazer o BG líquido aqui, dá não sei aonde, não. Aí os caras, daí eu mutei. Aí ainda bem que eles se ligaram e foram ver o que era. Tu mandou um código, um SOS. Um SOS, daí eles se ligaram, foram lá e tiraram o cara. Tem... Eu acho que ainda mais... É interessante isso, mas na época da rádio, antes da internet, tinha mais... atiçava mais os doidos, assim. Porque eles não tinham ideia de quem era, só ouvia a voz. A fantasia ia longe. Mas eles ligavam nesse programa que tu ia de madrugada? Tinha ligação? Eu tinha uma professora de jornalismo que ela fazia a rádio de madrugada. E ela contava a história dos tarados que ligavam ao vivo na rádio, começavam a falar uns negócios. Não tem essa história. Sabia? Na época da Kiss lá, acho que não tinha nem acesso à ligação nessa época aí. Não tinha aquele 0800, ligue pra nós aqui? Não. Era só tu. Era bem toscão, assim. Nessa época a gente trabalhava com... Sabe o que era o equipamento? Sabe aquela CDzeira caseira, assim, ó, de 5? O carrossel? O famoso carrossel? Era isso aí. Entendi, então a gente não tinha nem híbrida, não tinha a ligação, assim, nada. O Chorão era meu amigo. Amigo? Amigo parceiro da época da Praia Grande. O Chorão, ele fazia cover do Rage Against the Machine. Sim, eu vi ele tocar. O Killing the Name. Horrível, né? E várias o outras. inglês horroroso, eu lembro. O Chorão, Era maravilhoso aquilo. Puta, o Chorão, eu tenho várias histórias do Chorão, assim, que é... O Chorão, quando perdeu o pai, ele tava indo tocar, a gente ficou conversando um tempão antes. O Chorão foi uma vez tinha um bar mexicano tem ainda esse bar mexicano na ZN, e ele
foi lá pra gente conversar e tava, o meu irmão chegou, ele, quem que é esse cara aí, mano, que tá aí enchendo teu saco? Meu irmão queria falar comigo, eu falei, é meu irmão, sabe assim? O Chorão, vendi shows do Charlie Brown Jr., e eu trabalhei muito tempo vendendo shows também, né? Em que época? Antes ali, quando eles estavam começando? Qual foi a época? Não, já era Charlie Brown, tá. assim, grandão, já era Charlie Brown. Porque eu fiquei em 89, de 98 a 2006, aí a rádio deixou de ser rock uma fase, e aí eu saí junto com uma leva, né, de locutores que eram já consagrados ali como os locutores da rádio rock, tiraram todo mundo. E eu fui junto, e isso foi de 2006 a 2012, que foi a volta da rádio. Nessa fase, 2006 a 2012, que daí depois, se quiser eu te conto, que é outra história, senão eu vou sair do Charlie Brown. Aí eu fui vender show. E aí foi nesse momento aí que eu vendi os shows do Charlie Brown Jr. Então foi 2006 a 2012. Então já era o Charlie Brown. E uma coisa que foi dificílima nessa época de vender shows, assim, o Chorão sempre foi um cara muito legal, mas quem foi amigo mesmo do Chorão, brigou com ele, sabe, assim, não tem essa de, nossa, sabe, porque é sempre assim, morreu, virou santo, virou o cara mais tranquilo do mundo, e o Chorão, se tem uma coisa que ele nunca foi um cara tranquilo, então, eu amo o Chorão, foi a pessoa que, assim, de pessoas que eu conheci, foi a que eu mais senti, mas enfim, e aí, quando, para vender show, né, essa história de vender show, tem uma frescurada de banda que é assim, eu trabalhei de perto com isso. Então, assim, desde a parte de... O show business é show e é business. Então, eu conheço a parte do show e a do business. É muito legal você ver a banda tocando, ver lá, que caralho, muito da hora. Mas a parte do business, essa parte de trás, você conhece de verdade quem é o artista, sabe assim? Quem que é aquele cara por trás da câmera? Se o cara é legal mesmo, se ele é um pau no cu, se ele realmente gosta dos fãs, se ele acha um saco aquilo tudo. E aí, o Chorão, ele não gostava, assim como várias bandas, de abrir e nem de encerrar um festival. Tudo bem, beleza. Só que às vezes não era um festival, era tipo 3 bandas, era um mini-fest. Então era a primeira, a segunda e a terceira. Só que quando é um mini-fest, normalmente são bandas que já são grandes. Então, sei lá, você vai ter naquela fase, uau, né? Sei lá, você tem a Pitty, um Raimundos e o Charlie Brown Jr. Nenhum deles gostam de abrir e fechar. Virava uma confusão. Daí começa aquela treta, daí você fala, meu Deus do céu. Aí começa, você tem que cavucar a banda, daí vai aumentando, entendeu? O número de bandas. Você tem que achar uma pra abrir, uma pra fechar. Daí bota mais um, bota o Tijuana, então. Tipo isso, vai enfiando os caras. E dependendo da fase do Tijuana aí, Gilton, também começa a não abrir uma festa, tá com dor nas costas, né? Aí vai. Então, mano, era complicado isso. Mas como é que também. fazia? Tu chegava pro cara e falava, tu vai fechar aquele festival. Ele falava, não, avisa lá que eu não vou. Aí tu tinha que ir lá, conversar com a galera. Aí você liga, porque daí também é outra coisa que eu falo, que não é contratante, né? Se contratante fosse legal, chamava com bacana. Porque daí você tem que... Porque o contratante, você tem que lidar com um cara que, às vezes, é um saco, entendeu? O cara não paga, ou te enrola. Você tem que... É uma pentelhação. E festival, então, nossa, daí tem o produtor que tá lidando com um monte de encheção de saco, aí tem mais essa, entendeu? E aí já tá no contrato, então tem que lidar os horários. É tudo uma pentelhação. Olha, vender show é um saco. Sério, eu não sei como eu consegui por anos fazer isso.